Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falando de Magnus Carlsen, ele mesmo. Como a gente vinha destacando que ele não andava se dando bem no Title Tuesday, né? O evento de terça-feira do chess.com, né? Na verdade são dois, né? Cada terça-feira para titulados. Mas ontem ele arrebentou, fazendo 11 em 11. É isso mesmo, 11 vitórias em 11 partidas, incluindo vitórias aí contra Nakamura, Caruana, né? Não é brincadeira. E o detalhe, né? Jogando A6 no lance 1. A gente vai ver a partida dele com o Nakamura. Antes da gente começar, você já deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito importante pra gente. Vamos dar uma olhada na partida dele com o Nakamura. Foi já na reta final. O Nakamura jogou E4 e ele jogou A6, né? Ele tá jogando isso aí nos blitz, né? Um lance que é duvidoso, mas não é perdedor, né? É um lance psicologicamente pode ser incômodo com o adversário, ele pode se sentir na obrigação de ficar muito melhor com as brancas ou de ganhar por causa desse lance, mas depois o Carlsen joga de maneira normal, né? E acaba ficando numa posição comum, talvez um pouco inferior, mas ele não vai perder por causa do A6 se depois você fizer bons lances. Mas psicologicamente é uma boa sacada aí, talvez, para blitz. O Naka jogou D4 e ele jogou C6 aqui. Então, ele está querendo jogar D5. E, por exemplo, uma possibilidade aqui que é interessante, cavalo C3, D5, a gente está numa Caro-Kann com A6. Não é um lance tão útil, mas também não é o fim do mundo aqui para as pretas. As brancas ficariam um pouquinho melhor aqui com bispo D3, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo F6. Tomar esse peão aqui é muito perigoso, porque desenvolve com o tempo na dama, né? Mas você desenvolver aqui com cavalo F6, cavalo toma, peão toma, essa estrutura está super na moda para as pretas na Caro-Kann, seguido de bispo D6. O branco talvez seja um pouquinho melhor depois de C3, mas nada de especial. Mas psicologicamente você de brancas tem o risco de querer tirar mais do que a posição permita, né? E o Naka tentou, mais ou menos caiu nessa armadilha. Ele jogou o lance D5 aqui para impedir o lance D5 das pretas, mas é uma maneira muito artificial, sem ter nenhuma peça desenvolvida ali. Aí o Carlsen jogou cavalo F6, bom lance pressionando o centro, cavalo C3, C por D5, e aqui o Naka já errou com E5. Aquela ideia de tentar refutar a abertura estranha do Carlsen saiu pela culatra. Aqui cavalo toma D5. Era um bom lance, mas depois de E6, cavalo toma F6, dama toma F6, as pretas têm uma posição boa, igualada. Agora não dá para tomar o peão de E4, que depois de bispo E3 está perdido, não tem uma defesa boa para bispo B6 aqui. Mas depois do E5, cavalo E4, bom lance aí do Carlsen. Se trocar aqui em E4, D por E4, as pretas por hora tem um peão a mais e saudável. Aqui o peão de E5 também é fraco, então mesmo que as brancas joguem dama aqui para tomar, tem cavalo C6, dama toma E4, dama A5, cheque e ganha o peão de E5, então fica um peão saudável a mais. O Naka então jogou cavalo por D5, E6 com tempo no cavalo, cavalo E3, e aqui o Carlsen ganhou um peão, dama A5 cheque, C3, dama toma E5, ficando melhor em grande vantagem em 8 lances, aí jogando A6 no lance 1, chama bastante atenção esse detalhe. Após isso, o Naka jogou cavalo C4, atacando a dama, dama C7, bispo E3, de olho na casa B6, né? Bispo B6 ou cavalo B6 são ideias chatas.
E aí o Carlsen cometeu um erro aqui com o bispo C5, lance natural de desenvolvimento, mas tem um probleminha aqui. Se ele jogasse cavalo C5 tampando a diagonal, ele mantém um peão a mais bem saudável. Se B4 para sair o cavalo, ter cavalo B6, D5, e as pretas estão muito melhores aqui. Quase ganhas, né? O problema de bispo C5 do Carlsen é o Naka aproveitou bem dama G4, agora atacando o cavalo e o peão de G7. As brancas vão recuperar o peão com bom contrajogo. D5 defendeu o cavalo, tomou em G7. Torre F8 é a única casa para torre. E aqui o Naka jogou bispo toma C5. Uma alternativa melhor era cavalo D2, e aqui provavelmente mantendo a igualdade. Bispo toma E3, ele pode tomar o cavalo. Depois de retomar, peão toma. E as brancas aqui tem uma posição sólida aqui com o roque grande. Mais ou menos estaria equilibrado. Depois de bispo toma C5, dama toma C5 ameaçando lá em F2. O Naka, claro, contava com cavalo E3. Mas agora as pretas têm um bom domínio ali do centro, né? E a ideia de jogar cavalo C6, bispo D7 e rocar grande com uma ótima posição. Aqui o Carlsen jogou dama B6, talvez não seja a melhor maneira de jogar. Simplesmente cavalo C6, bispo D7, roque grande. Aqui tem uma grande posição aqui. O Carlsen teria uma grande posição aqui de pretas e depois atacar no centro. Ele tem um centro bem forte aqui. As pretas, né, tem um centro bem forte. Dama B6 ameaça lá em B2, mas o Naka jogou bem torre B1. Não tem cavalo por C3 porque está defendido de dama, né? E aqui o Naka então seguiu desenvolvendo bispo D3, bispo D7, eliminou o perigoso cavalo com bispo toma, peão toma, e aqui ele jogou dama F6 para impedir o roque grande do Carlsen. Levaria um jogo bem complicado ele tomar os peões. Aqui dama toma H7, roque grande, dama toma. E F5. F5 seria a ideia do Carlsen, né? Com boa compensação. Por exemplo, se a dama sair para C2, cavalo E5, com a ideia de bispo B5, tem um ataque muito forte aqui para as pretas, né? O Naka poderia jogar então cavalo C4, contra-atacando a dama preta, que poderia tomar lá em F2, já que vai tomar a dama branca em seguida. Peão toma cheque, descoberto. Rei E1, bispo E8, abrindo a torre com ideias de bispo H5, B5, cavalo E5. As pretas têm um peão a menos, mas tem uma forte iniciativa aqui pelo peão, né? Mesmo sem as damas. Mas seria uma alternativa interessante, dama toma H7 aqui para o Naka. O Carlsen teria que jogar dessa maneira. Dama F6 também parece muito bom para blitz, né? Impedindo o roque grande. E aqui o Carlsen jogou dama D8, um lance natural, mas mais forte seria dama C5 para fazer a mesma ideia com dama E7 e tentar rocar grande. As pretas têm uma excelente posição. Também tem ideia de cavalo E5, cavalo D3, né? Seria mais preciso aí da parte do Carlsen. Dama D8, dama F4. Atacando em E4, Carlsen jogou F5. Agora reparem a massa de peões central, né, aqui do Carlsen. Massa de peões pode avançar, né? Esses peões aqui do centro são ameaçadores, né? Se eles conseguirem avançar. O Naka jogou cavalo C4, de olho na casa D6. E aqui o Carlsen errou com dama F6. E aí ele poderia ter problemas aqui. Ele jogasse o forte E5 aqui, as pretas estariam muito bem aqui, né? O detalhe é que cavalo toma E5, perderia aqui, né? Se você quiser tentar encontrar o lance vencedor, dá uma pausa no vídeo aí. O lance vencedor aqui é dama B8, para explorar a cravada, e o cavalo não tem defesa aqui. Muito melhor do que dama C7, contra o qual as brancas têm cavalo G6, né? O detalhe, a diferença é que a dama das pretas agora não está defendida, não dá para tomar o cavalo, e o cavalo defende a dama, e aí as brancas salvariam a peça, né? Mas dama B8 ganha o cavalo e a partida. Então E5 seria forte, e se a dama sai, dama E7
preparando o roque grande. E se cheque em D6, o rei vem muito bem para D8 e C7. Inclusive, se tomar o peão de B7, rei C7, o cavalo está perdido e as pretas ganham. O E5 era muito forte aqui. Claro, é blitz, vão acontecer erros, né? 3 minutos com 1. Dama F6, aí o Naka mandou dama C7, impedindo o roque atacando em B7. Mais duro era a torre D1, né? E tá meio paralisado aqui o Carlsen, né? O detalhe é que ele não pode rocar grande, né? Porque leva mate em 1. A dama tira as casas do rei, né? E a mate. E agora se E5, ele poderia simplesmente tirar a dama para E3 e se rocar grande agora, cheque em B6. O detalhe é que não tem rei B8 porque está caindo em D7, agora com a torre em D1. Não tem rei C7 porque tem duplo em D5 no rei e na dama. Então, torre D1 era bem forte. Naka jogou dama C7. Carlsen jogou dama D8. Um bom lance defensivo. Aqui o Naka deu uma repetida. Ele poderia tomar em B7. Talvez fosse uma ideia melhor aqui. O Carlsen poderia jogar dama B8. Ir para um final aqui com peão a menos. Mas que ele está muito ativo, né, por conta dessa massa central. Tem compensação pelo peão. Mas as brancas também têm suas ideias aqui, por exemplo, F3 para desafiar esse peão chato aqui em E4. No entanto, o Naka insistiu em dama F4, aí o Carlsen repetiu com dama F6, então E5 de novo era bom, né? Aqui a repetição permite que os dois possam melhorar, né? Como a gente já viu, então E5 é a mesma posição do lance anterior. E aqui o Naka errou com cavalo D6 cheque. Torre D1, como a gente viu anteriormente, então ele tem uma posição boa. E aqui depois de cavalo D6, a posição do Carlsen vai andar maravilhosamente. Aqui perdeu o roque. Não é nenhum problema aqui para as pretas. Rei E7. Voltou para C4 aqui o Naka e agora é E5. Agora a massa central anda e a vantagem das pretas é decisiva por causa da iniciativa. Dama E3, bispo E6 atacando o cavalo. Dama C5, agora o rei do Carlsen esconde na ala do rei. E agora é muito difícil lidar com essa massa central aqui. F3 mandou o Naka. Rei G8. Cavalo E2, né? Já a situação é difícil. Aqui se F toma E4, dama H4 cheque já ganha. Se G3, dama toma E4, cai tudo. E o rei então vai ter que passear e sofrer ataque. Então o Naka jogou cavalo E2. Mas agora E toma F3 é muito duro, né? Porque se G toma F3, dama H4 cheque, ganha o cavalo do outro lado. É um ataque duplo ao rei e o cavalo. Então o Naka entregou tudo aqui com o cavalo G3, F por G2, torre G1, F4, todos os peões andam aqui para o Carlsen, cavalo E4, dama H4 cheque, cavalo F2 cobrindo, F3 não só defendendo o peão como ameaçando o cavalo lá do outro lado aqui, o Carlsen, tudo funciona agora para ele. O Naka mandou cavalo D6, torre de A D8, torre D1 e dama F4. Também dama toma H2 era um bom lance aqui, mas dama F4 tá de olho aqui na casa E3, né? Se a dama sair, tá completamente paralisada aqui o Naka. Ele jogou cavalo de F4. E aqui o belo arremate, torre toma D6, fez com que o Naka abandonasse. Detalhe é que esse cavalo por D6, F2 cheque e cai tudo, né? E se tomar de dama, dama E3 é mate em 1. Também tomar de torre não funciona, que toma o cavalo com cheque e cai tudo. Então depois de torre toma D6, o Naka abandonou. Carlsen ganhou uma partida não tão precisa, é verdade, mas interessante aí, com A6 no lance 1 do seu grande rival online aí, o Nakamura, e caminhou para o brilhante 11-11 no Title Tuesday. A precisão da partida foi de 79.2 para o Naka, 90.9 para o Carlsen, ainda com os erros, ainda foi uma boa partida, lembrando que começou com A6 no lance 1, né? E então aí fica
o registro aí, né, dessa bela atuação aí do Carlsen, com destaque para essa partida. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Fique ligado aí também nos nossos vídeos quase que diários, né? E ajude aí o nosso canal a crescer. E valeu! E até a próxima.